It will forever remain an indelible blight on human history that the apartheid crime ever occurred. Nelson Mandela, cidadão sul-africano. Um homem que disse não à segregação racial em seu país. Líder que despertou uma nação e o mundo contra o apartheid. Apartheid, separação em Afrikaner, é a palavra usada para designar o regime de segregação racial instituído na África do Sul em 1948 e que tirou os direitos dos negros e concedeu privilégios aos brancos por quase 50 anos. Conduzido por uma minoria branca que detinha o poder econômico e político do país, o apartheid tratava a maioria negra com legislações separatistas e duras punições. A África do Sul é um país situado no extremo sul do continente africano, cuja origem remonta à pré-história, com sítios arqueológicos que datam de milhões de anos. A região já era ocupada desde os anos 1 e 5 a.C. pelos povos Bantus, Khoikhoi e Sans. Os Khoikhoi são pastores e os San são caçadores. E os Bantu já têm uma outra organização, tem organização de Estado, dominam a tecnologia do ferro, dominam a agricultura. Hoje, existem 11 línguas oficiais na África do Sul, muitas originárias de antigas tribos. Além do inglês, idioma oficial, e o Afrikaner, derivado do holandês, há línguas de grupos étnicos como Sessuan, Swazi, Xhosa, Ndebele, Sesotho, Tonga, Venda e Zulu. Foi essa África do Sul que os colonizadores europeus encontraram quando começaram a chegar ao país a partir do século XV. A chegada dos portugueses, marcada especialmente pela presença do Bartolomeu Dias, abre uma nova porta e uma nova rota para as grandes navegações, especialmente Portugal, mas depois de Portugal para a Holanda e também para a Inglaterra. Os portugueses foram pioneiros, os que descobriram as rotas para as Índias. E nessas rotas, na verdade, eles passaram pelo Cabo das Tormentas, mas eles não se fixaram na região do Cabo das Tormentas, que é onde vai surgir, né, a África do Sul. Só que essa passagem, que era a única e possível passagem e de muita dificuldade, se torna um ponto intermediário. Por isso que rapidamente nós vamos ter a tomada dessa rota pelos holandeses, porque querem fazer o controle marítimo desse ponto de deslocamento que leva da Europa até a Índia. Com a chegada desses navegadores, a África se revela como um outro universo. Que outro universo é esse, né? Além de ouro, de especiarias, ela pode fornecer aquilo que vai ajudar na formação da economia, de uma outra economia na Europa, que é o fornecimento de escravizados. No final do século XVIII, os ingleses, que concentravam poder econômico e naval, assumiram a liderança na colonização da África do Sul. A descoberta de diamantes também muda um pouquinho essa lógica da ocupação. Em vários momentos nós temos duas guerras, as guerras dos Boers, que são guerras entre holandeses e ingleses, elas serão marcadas justamente pelo domínio da região. Para proteger seus interesses econômicos e políticos, o governo britânico impunha regras que favoreciam a minoria branca e mantinham os negros sob dominação. Uma das primeiras medidas tomadas diz respeito às terras. Você retira a população, você desloca a população das zonas rurais para as zonas urbanas, uma parte da população, porque a intenção é que essa população trabalhe para os brancos. A África do Sul entra pelo século XX dividida. De um lado, os privilégios de uma minoria branca, e de outro, a grande maioria de negros e mestiços sul-africanos que serviam apenas como mão de obra barata. Com essa situação, os protestos começaram a explodir por todo o país. Para enfrentar o governo sul-africano e defender os direitos dos negros no país, surge em 1912 o Congresso Nacional dos Nativos Sul-Africanos, que mais tarde viria a ser o CNA, Congresso Nacional Africano. E foi nessa África do Sul, dominada por uma minoria branca e repleta de protestos da maioria negra, que nasce Rolihlahla
Doliburunga Mandela. Filho de uma família nobre da tribo Xhosa, ele foi o primeiro de sua casa a frequentar a escola. Para isso, foi obrigado a receber o nome cristão, Nelson Mandela. Com 30 anos de idade, Nelson Mandela vivenciou a instalação oficial do apartheid na África do Sul. Em 1948, o governo britânico transformou em lei a segregação racial em que o país já vivia. O código que regulava o apartheid era mais ou menos de 300 itens. O negro não podia nem casar com um negro de outra etnia. Com brancos e negros, portanto, jamais. Eu acho que uma delas, talvez das mais importantes, é o momento em que eles começam a criar as categorias de brancos, não brancos, negros, os mestiços, os coloredes. E isso faz, então, com que, através dessas ações, desse reconhecimento da população, você consiga proibir o acesso da população, por exemplo, à saúde pública, você consiga proibir o acesso dessa população à educação. Então, essas medidas todas impediam que essa população tivesse qualquer mobilidade e ascensão social. Em 1955, com uma situação cada vez mais tensa na África do Sul, o CNA, Congresso Nacional Africano, onde Mandela atuava intensamente, divulga um dos documentos mais importantes da luta contra o apartheid, a Carta da Liberdade, onde a população negra exige igualdade de direitos, redistribuição de renda, reforma agrária, condições dignas de vida e de trabalho. O governo sul-africano ignora a Carta da Liberdade e responde com a criação dos Bantustões, territórios destinados aos negros, fora das terras habitadas pelos brancos. Em cada Bantustão, falando no singular, eles colocavam um grupo étnico. Então eles separaram as etnias. Eram pequenos estados de africanos negros. Eles eram obrigados a falar afrikaner, que era a língua do branco, e precisava provar que o deslocamento deles pelas terras brancas era em função de uma necessidade, que normalmente era trabalho. Nelson Mandela e líderes do Congresso Nacional Africano comandam mais e mais manifestações. E são presos e acusados de alta traição. A participação ativa do Nelson Mandela e de outros líderes não pode ser comprovada. Mesmo assim, eles passaram um tempo na prisão, logo em seguida o Congresso Nacional Africano é banido. O governo reconhece o Congresso Nacional Africano como uma célula terrorista dentro desse grande espaço geográfico da África do Sul. Nas ruas, os conflitos se multiplicam, com repressão cada vez mais violenta do governo. Na década de 60, a polícia sul-africana atira em manifestantes e mata 69 pessoas. O episódio, conhecido como Massacre de Sharpeville, marca a mudança de estratégia de luta de Mandela e de seus correligionários. Eles passam a considerar a via armada no combate ao regime do apartheid. Aos 44 anos de idade, Mandela é novamente preso junto com outros 7 líderes. No tribunal, ele assume a sua própria defesa. Os tribunais atrelados ao Estado condenam Mandela junto com seus principais parceiros de luta. Pena: prisão perpétua. Dentro da prisão, talvez influências, em função da pressão internacional que começou a existir sobre o apartheid, contra o apartheid, em favor da África do Sul, ele percebeu que o discurso da luta armada não vingaria mais. Ele começa a pregar a política da negociação com os brancos. Na prisão, Mandela contou com o apoio de sua segunda mulher, Winnie, que manteve nas ruas a luta contra o apartheid. Liderou manifestações, teve prisão domiciliar e chegou a ser torturada. Ela começa a assumir uma postura muito autoritária e muitas vezes radicais em relação à ação política dela, na ausência do Mandela. Tanto é que logo depois que ele sai da prisão, eles se separam.
né? Porque ela foi muito recriminada pela própria população negra, que, segundo alguns autores, ela chegava até a mandar matar inimigos que se contrapunham à ação dela. Mandela preso e doente. Sul-africanos segregados. Tem início os protestos mundiais e as sanções internacionais à África do Sul. 1989. A África do Sul está à beira de uma guerra civil quando se realizam eleições no país. Uma minoria branca vai às urnas e elege um novo presidente, Frederic de Klerk. De Klerk assume o poder e, pela primeira vez na história do apartheid sul-africano, o governo de minoria branca abre conversações com os negros. De Klerk começa a negociar com Mandela e revoga as leis de discriminação racista. De Klerk primeiro vai consultar a população branca. Por que só a população branca? Porque só os brancos tinham direito a voto. Ao fazer isso, ele tem um resultado expressivo daqueles que indicam que são mais 60% da população votante, mais 60% dos brancos que votaram a favor da não manutenção do apartheid. Então, ali abre uma perspectiva nova e, no segundo momento, então, ele vai conversar com Nelson Mandela. É importante que se diga que foram vários acordos feitos. O direito ao voto, restituição das terras. 2 de fevereiro de 1990, o presidente Frederic de Klerk anuncia a libertação de Nelson Mandela. O povo comemora nas ruas. Nove dias depois, Mandela, aos 72 anos, é libertado, depois de ter ficado 27 anos preso. E essa saída, na verdade, ele já com o discurso da paz, né? E lutando por eleições livres, em que brancos e negros deveriam concorrer, né? Ou então serem eleitores. Em 27 de abril de 1994, pela primeira vez na história da África do Sul, brancos e negros vão às urnas. Mandela é eleito o primeiro presidente negro da África do Sul. Frederic de Klerk é o seu vice. Never, never, and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. Mandela, presidente, institui a Comissão da Verdade e Reconciliação, presidida pelo arcebispo anglicano Desmond Tutu, que já havia recebido, em 1984, o Prêmio Nobel da Paz por sua luta contra o apartheid. A comissão foi criada para zerar as dívidas do passado entre brancos e negros. Era muito difícil falar de reconciliação. Por isso que o Nelson Mandela vai ter um papel importante na formação desse seu primeiro governo, que é de trazer não só os membros do CNA, não só aqueles que estavam diretamente envolvidos na luta contra o apartheid, mas até aqueles que faziam parte do próprio sistema. Em 1999, depois de 5 anos, Mandela encerra o seu mandato como presidente da África do Sul. Diante de um quadro de penúria e de grande violência, quando Nelson Mandela assume o poder e uma parte da população passa a ter acesso àquilo que não tinha, por exemplo, água encanada e energia elétrica, você já tem uma revolução social. Você tem a adoção de políticas voltadas exclusivamente para a infância, que tinha sido abandonada. Se nós pegarmos o índice de desenvolvimento humano das áreas negras, das townships e das grandes áreas de concentração de população negra, ela cresce, o índice de desenvolvimento humano cresce, porque é resultado dessa política criada a partir de 1994 pelo Nelson Mandela. Há 20 anos, a África do Sul se tornou uma democracia com governos eleitos por negros e brancos. É a maior economia do continente africano. O PIB do país, índice que mede a riqueza de uma nação, é quase 2 vezes maior que o de Portugal. A África do Sul é um país importante, com 48 milhões de habitantes. A entrada nesse grupo que é chamado de BRICS, né, é uma entrada importante porque é o único país desse grupo
que reúne o Brasil, Rússia, China e Índia, e depois vem o S de South Africa, né? É o último país a entrar, e deles é o único que não está no ranking das 10 maiores economias. Se nós pegarmos a África do Sul, que é o principal parceiro da China, da Rússia, e também o principal parceiro do Brasil, o principal parceiro econômico do Brasil no continente africano, se juntarmos a África do Sul, a Nigéria e Angola, nós temos aproximadamente 50% de todo o PIB do continente. Mas, apesar dos avanços econômicos e de ter se livrado do apartheid, a África do Sul está longe de ser a nação idealizada por Mandela, com igualdade e oportunidades para todos. Os sul-africanos ainda lutam para diminuir as diferenças socioeconômicas entre pobres e ricos. Você tem tardiamente, é verdade, tardiamente, a adoção de políticas de combate ao HIV/AIDS, tardiamente. E não tardiamente só pelo governo branco, mas tardiamente também pelo governo negro. Aquela população que vivia em cidades miseráveis, em barracões, aquilo, apesar do novo governo pós-Mandela e com Mandela ter procurado corrigir, mas ainda as desigualdades sociais na África do Sul são muito grandes. 5 de dezembro de 2013, Nelson Mandela morre aos 95 anos. Deixou um legado gigantesco em favor da igualdade racial e dos direitos humanos. Mandela entrou para a história como líder que derrotou o apartheid na África do Sul.